Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alessandro Góes e continuando o assunto estatística, na última aula falamos sobre as chamadas medidas de tendência central e hoje vamos falar sobre as chamadas medidas de dispersão. Vamos lá? Continuando então o assunto estatística, hoje nós vamos falar sobre as chamadas medidas de dispersão ou de variabilidade, em especial duas delas que são a variância e o desvio padrão. Ela temos aí agora então aquilo que a gente chama de medidas descritivas básicas de um conjunto de dados. Então, na aula anterior, como eu já disse, nós estudamos as chamadas medidas de posição ou de tendência central, focando principalmente aí na média, na moda e na mediana. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as chamadas medidas de dispersão, focando principalmente no desvio padrão e na variância. Mas você também pode estudar um pouquinho mais, se aprofundar, e estudar também os chamados erro padrão, o coeficiente de variação ou o desvio médio. Para visualizar então isso que a gente está falando, vamos pensar, me foram disponibilizados aí os seguintes dados. Nesse caso, se nós dividirmos o somatório de todos esses números aqui, que dá 108, e dividir pelo total de números que nós temos, que é 8, nós vamos obter como média aritmética 13,5. Isso foi falado na aula anterior, e caso você não tenha assistido, é só ir lá no canal e assistir a aula sobre média, mediana e moda. Se nós pensarmos, porém, numa segunda distribuição de dados, fica fácil visualizar aí que a média aritmética vai ser exatamente a mesma, porque se a gente somar esses valores e dividir pelos 8 valores que a gente tem, a média aritmética também dá 13,5. E vendo uma terceira distribuição, a gente vai ter que a média aritmética nessa terceira distribuição também é 13,5. Temos então que nesses três casos, apesar dos números serem um pouco diferentes aí, nós temos nas três distribuições a mesma média aritmética, 13,5. A mediana vai ser bem próxima também. Sendo assim, se nós trabalharmos pensando apenas na média e na mediana, a distribuição de dados, que conforme a gente consegue visualizar aqui, é bem diferente nos três casos. E o que vai significar isso? Se nós olharmos aqui a primeira distribuição, a nossa média aritmética está bem aqui e os nossos dados eles estão espalhados em torno da média. Então eu tenho dado bem para cá e dado bem para lá. Nesse segundo caso, a nossa média aritmética está bem aqui, ela é 13,5, entre 13 e 14. E os dados estão aglutinados, ou seja, amontoados aqui em torno da média. E nesse terceiro caso, que a gente também tem a média aritmética 13,5, os nossos dados estão amontoados em regiões que já estão aqui um pouco mais distantes da nossa média e da nossa mediana. Então, as chamadas medidas de dispersão vão servir aí para descreverem aí para a gente qual é o grau de dispersão ou de afastamento dos valores que a gente tem em torno da média. Além disso, eles vão indicar também se o conjunto de dados é homogêneo ou se ele é heterogêneo, ou é então que nós vamos calcular inicialmente aí a variância, tá? A variância de uma determinada quantidade de elementos, determinada quantidade de dados. Inicialmente, eu sugiro que você coloque esses dados alinhados, pode ser em linha ou em coluna, uma tabelinha. Depois desses dados estarem todos aqui, o primeiro cálculo que você vai precisar fazer é o cálculo da média aritmética. Nos nossos três casos aqui, eu estou pegando como exemplo, inicialmente, o nosso primeiro caso, a média aritmética é 13,5. Feito essa primeira linha dos dados, o que a gente tem que fazer é verificar a diferença entre a média aritmética e cada um desses meus dados. Então, para cada um desses dados, eu vou fazer a diferença entre a média aritmética e o meu dado. Nesse primeiro caso, a diferença entre 13,5, que é a minha média, e 11, que dá 2,5. A diferença entre 13,5 e 12, que dá 1,5. Então, eu estou fazendo aqui 11 menos a média, 12 menos a média, 12 menos a média.
13 menos a média. Aqui a gente tem a própria média, 13,5 menos 13,5, ou seja, a diferença dá zero. 14,5 menos a média, 15,5 menos a média e 16,5 menos a média. Feito esses cálculos, a próxima etapa que a gente tem é elevar todas essas diferenças ao quadrado. Ou seja, menos 2,5 aqui elevado ao quadrado dá 6,25. Menos 1,5 ao quadrado, 2,25. Menos meio ao quadrado dá 0,25. 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Veja bem que nesse caso, tanto faz você fazer o valor menos a média ou a média menos o valor, porque quando elevarmos esses números ao quadrado, todos esses valores aqui elevados ao quadrado ficarão positivos. Exatamente para isso que a gente faz, porque senão nós teríamos 1 do lado de cá e menos 1 do lado de lá. Se nós não elevássemos isso ao quadrado, um valor anularia o outro. E finalmente está aí, não assustem, tá? Ela é bonitinha, não é tão feia assim não, a fórmula da variância de uma determinada quantidade de valores. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses valores que a gente calculou aqui, ou seja, primeiro eu fiz a diferença entre a média e cada um dos valores, elevei ele ao quadrado e vou somar todos esses caras. 6,25, 2,25, 2,25, 0,25, 0, 1, 4 e 9. Quando eu somo todos esses caras, eu vou obter 25. E dividindo isso pelo total de elementos que eu tenho, eu vou obter o valor de 3,125. Essa, então, é a variância para essa primeira distribuição que a gente fez. Legal? No segundo caso, pessoal, já adiantando aqui, o que acontece? Ó, a média também é 13,5. Porém, 13 menos 13,5 vai dar meio. 13 menos 13,5 dá meio. 13 aqui também. Aqui vai dar zero, porque é a própria média. 14, 14, 14. Vamos lembrar que essa é aquele segundo caso onde os dados estão mais agrupados, mais aglutinados em torno da média. E aqui fica bem claro o porquê precisamos elevar os valores ao quadrado. Se a gente não elevasse ao quadrado, o que aconteceria aqui? Ó? Meio do lado de cá, menos meio do lado de cá. Um anularia o outro e a gente ficaria simplesmente com variância zero. Tá? A gente vai ver no final que isso não só ocorre quando todos os números são exatamente iguais à média. Então, nesse caso, elevando todo mundo ao quadrado e somando esses caras, dá 0,25, 0,25 aqui, somando todo mundo vai dar 1,5. Quando eu divido por 8, a variância vai dar 0,1875. Vejam aqui, a variância no meu primeiro caso deu 3,1. A variância no meu segundo caso já deu 0,18. E no terceiro exemplo, a variância aí, que era de 11, 11, 12, 12, 15, 15, 16, 16, fazendo novamente, subtraindo isso aqui da média, elevando esses valores ao quadrado e somando todos eles, a variância vai dar 34 dividido por 8, 4,25. E é só isso, pessoal. Para cálculo de variância, é somente isso. Então, só para tentar visualizar melhor isso, olha o que acontece. Quando os valores estão mais espaçados em relação à nossa média, que era 13,5 nesse primeiro caso, a minha variância deu um valor bem mais alto. Olha, aqui deu 3,1 e aqui que estão mais espaçados ainda, né? Não tem quase ninguém aqui bem perto da média, a minha variância deu 4,2 aqui. Porém, quando os valores estão mais concentrados em torno da média, a minha variância aqui deu 0,18. E o cálculo do desvio padrão? Se você já fez esses cálculos anteriores, calcular aqui o desvio padrão é bem tranquilo, porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Daí, então, também a importância de elevar ao quadrado aquelas diferenças que alguns livros vão chamar de erro. No nosso caso, então, no nosso primeiro exemplo lá, a gente tinha uma média de 13,5 e uma variância de 3. No segundo, onde os dados estavam mais amontoados aqui em torno da média, a média também era 13,5 e a variância 18,7. E no terceiro caso, a média também é 13,5,
Porém, como os dados estão mais distantes aqui, comparados com a média, a nossa variância vai ser 4,2. E o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, ao extrair a raiz quadrada de 3,1, a gente vai obter um desvio padrão de 1,7. Ao extrair a raiz quadrada de 0,18, nós vamos obter um desvio padrão de 0,4. E ao extrair a raiz quadrada de 4,25, nós vamos obter um desvio padrão de 2,061. Para finalizar, então, o que fica de resumo? Quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, o desvio padrão será igual a zero. Ou seja, se todo mundo for exatamente o mesmo número, esse cara vai ser igual à sua própria média, e aí isso daria zero mesmo. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogênea será a nossa distribuição. E está aqui exatamente, ó, a melhor distribuição que a gente tem, pensando em relação à homogeneidade, é a distribuição número 2. Os dados estão mais agrupados em torno da média. E por isso o desvio padrão deu bem menor. Quanto mais baixo, mais próximo de zero o desvio padrão, mais homogênea é a nossa distribuição de dados. E vice-versa. Quanto maior o desvio padrão, também mais heterogênea será a nossa distribuição. E por último, o desvio padrão é expresso na mesma unidade de medida aí dos valores distribuídos. Se você estiver trabalhando com variável idade, por exemplo, o desvio padrão vai ser dado na idade, seja ela em meses ou em anos. Se você estiver falando de distância, o desvio padrão também será obtido naquela distância que você está medindo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Postem suas dúvidas, que assim que possível a gente vai respondê-las. Um grande abraço e até a próxima!